Olá, amigos! No último estudo que fizemos sobre o livro de Jó, uma questão surgiu. Se Deus é tão bom, se Deus é tão poderoso, por que Ele permitiu que o mal passasse a existir? Bom, eu quero ler com vocês alguns textos da Bíblia que nos ajudarão a elucidar esta questão. Mas ainda sobre este tema, um amigo me perguntou, o Richard, já que o mal existiu, veio a existir, existe na Bíblia alguma evidência de que Deus estabeleceu um plano de resgate para Lúcifer, o anjo caído, e os demais anjos que caíram com ele? Vamos ver isso também? Bem, vamos começar pela segunda questão, mas antes, resumidamente, vou dizer para vocês o que é a Bíblia e qual é o objetivo dela. A Bíblia é um conjunto de cerca de 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo Testamento, e de acordo com os principais teólogos conservadores deste mundo, esses livros são inspirados por Deus. Eu acredito nisso também. Essa questão da inspiração é uma questão de fé. De acordo com o Talmud babilônico, hoje na biblioteca de Baviera, na Alemanha, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Sim, o livro de Jó, aquele que nós estudamos. Talvez você pensasse que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito tenha sido Gênesis, mas saiba que os livros da Bíblia não estão dispostos em ordem cronológica. Veja, parece que Moisés escreveu o livro de Jó enquanto pastoreava as ovelhas de Jetro, seu sogro, em pastagens próximas ao Egito. Quem governava o Egito na época era o faraó Ramsés II, isso nos anos 1280 aproximadamente, antes de Cristo. Veja, o último livro da Bíblia foi escrito pelo apóstolo João, já próximo aos anos 100 da nossa era. Por que eu estou dizendo isso? Porque há um intervalo de cerca de 1000 anos entre o primeiro livro da Bíblia ao último livro da Bíblia. Mas existe uma coerência extraordinária nas páginas da Bíblia que não faria sentido se não fosse a inspiração divina. Mas qual é o tema principal da Bíblia? O tema principal da Bíblia é uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Qual é o objetivo da Bíblia? O plano da salvação estabelecido por Jesus para resgatar a raça humana. Veja, a Bíblia é uma carta de amor escrita para o ser humano, para resgatar o ser humano. Portanto, nós não encontraremos muita coisa para resgate de outros seres, por exemplo, Lúcifer e seus anjos. O objetivo da Bíblia são os seres humanos, mas existem sim textos bíblicos que nos ajudam a elucidar essa questão, se houve chance de salvação para Satanás e seus anjos. Vamos lá. Bom, já que terminamos a nossa caminhada, vamos aos textos bíblicos. Primeiramente, eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 10. Neste texto, nós vemos a batalha que acontece no céu entre Deus contra Satanás e os seus anjos que caíram em pecado. Veremos que eles foram expulsos do céu, mas eu quero que você perceba um detalhe nesse texto. Que essa rebelião no céu não é algo instantâneo, ela demora um determinado tempo, é um processo. Veja o texto. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Para onde Satanás e os seus anjos foram depois de terem sido lançados para fora do céu? Apocalipse diz que eles vieram aqui para a terra. Interessante isso. Agora veja o verso 10. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia, aqui você vai ver o regozijo dos seres que permanecem no céu pela vitória de Deus. Uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos
essa explicação sobre por que o acusador, nós vimos com mais detalhes lá no estudo que fizemos sobre o livro de Jó, tá bom? Você pode dar uma olhadinha lá se não viu ainda. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Perceba, ele acusava, ele fazia isso de dia e de noite. Percebe que há uma sugestão aqui de algo que é longo, demora determinado tempo, não sabemos quanto, né? Mas não foi algo instantâneo, essa rebelião no céu. Veja, um outro texto que eu quero ler com vocês é 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. O texto diz assim: pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Veja, Deus não poupou os anjos e os lançou para o inferno. A palavra inferno aqui não significa aquele fogo que fica flamejando e queimando eternamente, não. Até porque no texto anterior nós vimos que Satanás foi lançado do céu e ele veio aqui para a terra. A palavra inferno aqui no grego, em que foi escrito o Apocalipse, é a palavra tártaro. Tártaro significa trevas espirituais, está bem? Então, isso significa que Satanás, quando foi expulso do céu, ele estava em trevas espirituais. Já sugere que ele não tinha mais salvação. Ele estava em trevas e, de acordo com Pedro, ficando reservado para o juízo, aguardando apenas a execução final. Interessante isso, deu para perceber, né? Então ficou muito, sem muito mais informações. Ele se rebela no céu, né? E ele é expulso do céu já condenado, não tem salvação mais para ele. Ele foi lançado às trevas espirituais aguardando o juízo. Mas há um texto, agora, vários textos, tá? Que a gente vai ver na Bíblia, que revelam qual é o caráter de Deus. Por exemplo, Salmo 136. Eu vou abrir Salmo 136. Salmo 136 é lindo o Salmo. E Davi diz assim, veja: dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, pois o seu amor dura para sempre. Eu não vou ler o Salmo todo, você pode ler depois. Mas a cada verso que Davi fala no Salmo 136, ele diz assim, que o amor de Deus dura para sempre. Há um outro texto em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor faz parte de Deus, faz parte do caráter de Deus. Então, de acordo com a Bíblia, não faz sentido nós acharmos que Satanás, Lúcifer e os seus anjos não tenham tido da parte de Deus, pelo caráter de Deus que nós vemos revelado na Bíblia, a chance de salvação. Mas qual foi o motivo dessa rebelião no céu? Eu quero ler para vocês dois textos que vão tornar evidente esse motivo. O primeiro é em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, se referindo a Satanás, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Agora vejam o caráter dele, que surgiu no coração dele, que foi o motivo da rebelião. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Sede de poder, orgulho. Subirei acima das mais altas nuvens. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei. A palavra monte aqui aparece várias vezes na Bíblia. A palavra monte é uma referência ao trono de Deus, à presença de Deus. Davi fala muito, se pega Salmos, por exemplo: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Né? Por que monte? Porque no Monte Moriá foi onde foi construído o templo de Deus. Isso era muito importante para os judeus, né? Então, quando eles se referiam ao monte, eles estavam se referindo ao templo, ao lugar onde estava o Santíssimo, onde estava a presença de Deus, onde acontecia a presença de Deus.
Então, toda vez que aparece a palavra monte na Bíblia, você já faz essa conexão, que é o lugar onde está assentado Deus, onde Deus está presente. Então, veja, Lúcifer dizia no coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei. Ou seja, ele estava dizendo: eu vou assentar no trono de Deus. Quanta petulância que surgiu no coração desse anjo. O outro texto que eu quero ler com vocês é Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 até o verso 17. Vejam mais detalhes sobre o caráter de Satanás. Tu eras querubim da guarda e ungido te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, novamente a palavra monte aqui, andavas entre as pedras afogueadas. Querubim é uma categoria especial de anjos, que ficava ao lado do próprio Deus. Então ele estava realmente no Monte Santo, ou seja, estava ao lado do trono de Deus. Perfeito era nos teus caminhos. Perceba, ele foi criado perfeito, não era pecador. Até o dia em que... Perdão, me perdi aqui. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Não sabemos o que aconteceu no coração de Lúcifer, mas em determinado momento o pecado surgiu por escolhas dele, pessoais, no coração dele. O verso 16 diz assim: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Novamente aqui você vê um processo longo. Multiplicação do teu comércio. O que é um comércio? Lúcifer vendeu uma ideia. Essa ideia de que ele deveria ser superior a Deus, que ele deveria se assentar ao trono de Deus, foi vendida, foi negociada, foi comercializada. Ele tentou convencer os outros anjos, e Apocalipse vai dizer que 1/3 dos anjos do céu foram convencidos por ele. Então ele vendeu essa ideia. Na multiplicação do teu comércio encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profano fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Novamente aqui revelado o orgulho que ele passa a ter no coração. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, pois te lancei diante dos reis, te pus para que te contemplem. Então está aqui revelado, nesses textos, que Satanás, o motivo pelo qual Satanás se rebelou. A gente pode ver detalhes aí do caráter de Deus na Bíblia, de que Deus é um Deus misericordioso, mas a escolha que Satanás tomou não permitiu a ele mais chance de salvação. Não temos muito mais detalhes na Bíblia sobre esse assunto. Quanto à primeira pergunta, eu vou responder rapidamente, mas de uma forma filosófica, tá bem? Vejam, filosoficamente as coisas desse mundo existem em 2 estágios, em duas fases. A primeira é a fase do potencial e a segunda é a do fato. Por exemplo, quando eu me casei com a Josi, minha esposa, a gente não tinha filhos, E por sermos saudáveis, nós tínhamos o potencial de ter filhos. Nós éramos, por exemplo, nós tínhamos filhos em potencial, ok? Quando nasceu a Ana Laura e depois veio o Miguel, nós passamos a ter os filhos de fato. Entendeu a ideia? Bom, transfira essa ideia agora para Deus. Deus é amor, nós vimos isso. Salmo 136 a gente viu, 1 João 4, versículo 8. Quando você pega 1 João 4:8, porque Deus é aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando você pega Gênesis capítulo 1, quando Deus está criando o ser humano, Gênesis 1, verso 1, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem. E aí, se façamos, você percebe que Deus é um ser plural. É um negócio legal de ver na Bíblia também. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma evidência da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem. Então Deus queria criar seres que pudessem se relacionar,
né, que pudessem se amar. E Deus cria o homem na Bíblia. Mas quando a Bíblia fala que Deus criou o homem, ele criou dois seres, um macho e uma fêmea, o homem e a mulher. Não é legal? A imagem de Deus. Então Deus é um ser trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus cria o ser humano, a imagem dele também, macho e fêmea, para se relacionar, né? Cadê a terceira pessoa da criação humana? É o próprio Deus. Nós não somos felizes sem Deus. Homem, mulher e Deus. Olha que legal isso. O amor faz parte do caráter de Deus. Isso foi transferido para o ser humano. Agora vejam uma coisa. Por Deus ser amor, Ele cria os seus filhos com liberdade. Deixa eu te dar um exemplo. Quantos dos meus filhos chegam a mim hoje e me abraçam e me dizem: papai, eu te amo. Eu sei que isso é uma coisa deles, é um sentimento genuíno deles, e eu fico feliz por isso. Diferente seria se eu tivesse programado eles o tempo todo para dizerem: papai, eu te amo, papai, eu te amo, e fizesse isso mecanicamente. Mas não, por eles serem livres, e por conta da nossa relação, e até por um retorno, pelo benefício que eu faço na vida deles, eles se sentem bem e me amam. Né? E retribuem esse amor. Isso é fruto da liberdade, né? Isso é porque Deus nos criou como seres livres. Mas quando Deus cria as suas criaturas com liberdade para amar, para fazer o bem e para fazer o mal passou a ser criado também em potencial. Porque vai que essas criaturas usem a liberdade delas para fazerem o mal. Existe essa possibilidade. Qual é a forma de eliminar essa possibilidade? Criar robôs. Deus não cria robôs. Deus cria seres livres. E por que Deus não impediu que o mal passasse a existir? O jeito de impedir isso seria fazer com que as criaturas fossem robôs, fizessem tudo mecanicamente. E Deus corre o risco de o mal se manifestar nesse universo, por conta do seu carinho, por conta do seu amor, ao criar seres livres. Essa é a grande ideia. O que é bonito nessa história toda é que por conta do pecado de Adão e Eva, pecado de Lúcifer, né, e seus anjos, que tiveram a sua chance, com certeza, porque Deus é um Deus de amor, de salvação, mas escolheram permanecer nas trevas, como vimos. E por eles terem induzido Adão e Eva a caírem em pecado e macularem as suas vidas também, agora, da mesma forma que Deus deve ter trabalhado, que Deus trabalhou com Lúcifer, deve ter trabalhado com Lúcifer e seus anjos caídos, Deus cria um plano de salvação para Adão e Eva e sua descendência, a raça humana. Tá bem? Então, eu acho que vamos fazer um próximo estudo disso para ver como é que foi a queda de Adão e Eva e entrar mais a fundo nessa questão de qual é o plano de salvação, que é o tema central da Bíblia, é a razão de nós termos a Bíblia em nossas mãos hoje, que é uma carta de amor, nos dando esperança para nós, de que nós temos salvação em Cristo Jesus, se nós escolhermos essa salvação. Ninguém é obrigado a aceitar a Deus, ninguém é obrigado a servir a Deus. Não. Você serve se você quiser, você é livre para isso. Mas Deus vai fazer de tudo para que você aceite o plano que Ele estabeleceu para te salvar. E é isso que eu quero contar para você, meu amigo. Forte abraço, Deus te abençoe e te guie, fique com Ele. Amém.